Meu nome é Augusto Ferreira, eu sou médico e eu trabalho com terapias integrativas já há alguns anos, em torno de 6 anos, e por conta desse trabalho com terapias integrativas, a gente começou a fazer algumas abordagens específicas, incluindo protocolos com atletas de alta performance. Eu costumo dizer sempre que quem imagina um atleta como um exemplo de saúde, engana-se. Um atleta é uma fornalha, um atleta queima intensamente, e como tal, ele produz muito lixo metabólico. Se esse lixo não for eliminado, ele vai provocar adoecimento. A curto prazo, isso pode ser gerenciado pelo organismo, tá? Porém, depois de um tempo de evolução, acaba gerando uma resposta metabólica, levando aí a envelhecimento precoce. Primeira coisa que a gente vai sugerir a vocês: abra sua mente. É impossível aceitar novas ideias sem abandonar ideias antigas. Você não consegue encher um copo que já está cheio. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar. A gente vai falar algumas coisas aqui que são um pouquinho diferentes do normal. Toda vez que a gente fala em alto desempenho, a gente precisa pensar em alguns conceitos extremamente importantes, como estresse, como intoxicações, otimização de desempenho, os processos de envelhecimento e saber se esses processos podem ou não ser gerenciados. Então, o foco hoje é a gente falar em otimização de desempenho, mas a gente vai pincelar os outros porque eles merecem ser comentados, mantendo aqui aquela ideia de tratar o nosso cérebro com muito carinho e abrir a cabeça para conceitos novos. Tá? Mal do século, o estresse. Em alto desempenho, estresse é isso aqui. Tá? Estresse é uma condição de extrema utilização, de extremo desgaste. Essa atleta, todos nós, pelo menos todos da minha faixa etária, lembramos dessa atleta durante a maratona da Olimpíada de Los Angeles, em 84. Ela esteve muito próxima de morrer. Tá? Acredito que ninguém lembre quem ganhou essa maratona. Agora, dela todo mundo lembra, por causa da condição em que ela chegou, de perda de controle da motricidade já. Tamanho era o desgaste dela. Tá? Esta atleta não poderia ser permitido que ela terminasse a prova como foi. Tá? Ela teria que ser socorrida antes, pelo risco que ela correu. Quando a gente fala em estresse, estresse pode matar, tá? Isso aí já é uma verdade que a gente conhece há muito tempo. Por exemplo, a Lina Yakinkina, 21 anos de idade, uma atleta russa, na Copa de Biathlon, na Sibéria, em 2015, em 21 de fevereiro de 2015, ela estava participando dessa modalidade chamada Biathlon, onde você faz trechos de esqui, ou seja, velocidade, resistência, uma prova extenuante em condições de frio intenso, e após um importante desgaste muscular, você é obrigado a fazer precisão, movimento, controle motor fino. Tá? Então são extremos de utilização. Interessante é o seguinte, essa atleta teve morte por uma arritmia cardíaca seguida de parada cardiorrespiratória irreversível, com 21 anos de idade. Eu me atrevo a dizer para vocês que essa atleta morreu por hipomagnesemia, tá? Deficiência de magnésio. E a gente vai ver mais na frente por que eu sustento essa afirmação. Nós temos diversos casos já relatados de atletas que não tinham nenhum comprometimento cardiovascular, com exames normais, e que tiveram morte por parada cardiorrespiratória. Tá? A gente precisa lembrar que o magnésio é um mineral mestre. A gente vai falar dele mais à frente, mas é fundamental fazer a reposição desse mineral. Okay? Quem aí lembra de algum atleta acima de 35 anos de idade, tá? Em atividade, em alto nível? Esses atletas são exceção à regra. Tá? Por quê? Dan Henderson, 46 anos de idade, tá? Um atleta em plena forma, né? Auge do vigor, com uma idade que é totalmente fora da curva. Tá? Você tem aí pacientes, atletas que são naturalmente privilegiados. Ok, fantástico. Mas eles vão ter um aproveitamento, uma vida
curta do ponto de vista de performance em alto nível devido a esse desgaste. Isso aí vai ocorrer com muitos deles. Então, eles encerram, inclusive, muito precocemente a carreira por conta disso aí. Olha só, o quão próximo você tem pico de performance, foco, motivação, estresse ótimo, de fadiga, de exaustão, tá? De overload, tá? Podendo combinar, inclusive, com burnout. Então, é extremamente importante que nós tenhamos a consciência de que a linha que separa essas duas áreas é muito tênue. Mas nós temos maneiras de fazer com que essa linha seja mais larga, seja mais segura de estar naquele ponto sem ultrapassá-la. Do meu ponto de vista, é um dos maiores riscos biológicos que atletas, que pessoas que trabalham com alta performance enfrentam hoje. Alto rendimento, você tem que pensar em várias outras abordagens. Você tem que pensar em protocolos bioxidativos, você tem que pensar em nutracêuticos. São coisas que vão te fazer manter aquela linha tênue que vai separar pico de performance de overload, de adoecimento. Tá? Então, você consegue otimizar a tua área de trabalho. Nós vamos citá-los aqui, que a gente vai focar em suplementação. Tá bom? Então, laser é uma sigla, né? Luz amplificada por estimulação de radiação, então é uma radiação eletromagnética. Em protocolos de alta performance, a gente vai focar na luz de 650 nanômetros, tá? A luz vermelha, e a gente vai focar num protocolo chamado ILIB, que é uma técnica que foi desenvolvida na Rússia e que foi modificada no Brasil por um dentista chamado Ricardo Trajano, tanto de atletas quanto de pessoas doentes. É muito interessante. Tá? Vale a pena conhecer. Das terapias bioxidativas, nós vamos falar a respeito de ozônio, von Ardenne e câmara hiperbárica. Existem outras técnicas bioxidativas, mas nós vamos falar no que nos interessa diretamente em relação à alta performance. Então, dentre essas três que eu citei, a câmara hiperbárica é a única que está autorizada para utilização, que tem, inclusive, trabalhos com convênio, tá? Diminuindo o custo para o usuário, ok? Quando a gente fala em alto rendimento, o ozônio, que é a quebra de uma molécula de O2 por energia de alta intensidade, pode ser energia elétrica através de um raio, pode ser ultravioleta C na camada mais alta da atmosfera, quebrando um O2 e gerando um O altamente reativo. Algumas pessoas imaginam, isso aqui então é um radical livre. Não. Radical livre é uma substância que tenha um elétron não pareado na última camada. Então ele vai roubar elétrons do tecido que ele toca. Ele envelhece o teu tecido, ele rouba elétrons do teu tecido. O ozônio, ele não tem elétron não pareado, tá? Então ele não é um radical livre. Isso é extremamente importante que se diga. Ele pode ser utilizado na otimização de performance, pode ser utilizado na recuperação pós-prova e pode ser utilizado na reparação de lesões, músculo, tendíneo, articulares. Câmara hiperbárica, a gente falou a respeito, né? Essa câmara hiperbárica que eu estou mostrando é uma câmara monoplace. Existem câmaras multiplaces com 14 lugares até, então você pode colocar um grupo de pessoas lá dentro sem problema algum. Tá? Ao lado, um protocolo de von Ardenne de oxigenoterapia, que é a associação de algumas substâncias com um ambiente enriquecido de oxigênio. Esta técnica em particular utiliza aqui uma bicicleta estacionária para aumentar o trabalho metabólico do corpo e faz a exposição a um ambiente de hiperóxia, oxigênio a 100% por 15 minutos, mas a técnica tradicional do Manfred von Ardenne é de 2 horas. Tá? Então é bastante interessante também para essa finalidade. E a gente está falando a respeito de alta performance, a gente está falando a respeito de geração de energia a nível celular. Toda vez que se fala em célula, produção de energia, você tem que pensar numa senhora chamada mitocôndria. A mitocôndria é a usina, a casa de força da célula. Toda célula que tem produção energética importante vai ter um alto número, uma alta concentração de mitocôndrias. Exemplo,
Célula cerebral, neurônio, ele possui em torno de 4.000 mitocôndrias. Célula muscular cardíaca, em torno de 3.500. Então você vai ter diversos tecidos com diversas concentrações de mitocôndria, mas toda vez que você trabalha com produção energética, você tem que lembrar dela que ela é extremamente importante. Energia a nível celular, mitocondrial, ela vai participar de biossíntese estrutural, síntese de enzimas e de hormônios, todos os processos de manutenção e reparo dentro do corpo, crescimento e multiplicação, armazenamento e excreção celular, mobilidade, tá? No caso dos espermatozoides. Então eu estou falando de quê? Eu estou falando de trabalhei musculatura. Como é que essa musculatura cresce em 24 a 48 horas de reparo? Através da energia produzida pela síntese a nível mitocondrial, gerando aí energia suficiente para que o corpo produza aminoácidos, e com isso ele vai produzir proteínas que vão reparar as microlesões da musculatura. Todo paciente cirúrgico que precisa fazer reparação tissular, ele necessita enormemente da otimização dessa mitocôndria para trabalhar adequadamente. Então, você tem que pensar nisso aí de maneira indelével. Coloca isso na tua cabeça e mantém para sempre. Toda vez que você tem reparação de qualquer tecido, você precisa fazer um trabalho de otimização mitocondrial. Os protocolos de otimização metabólica e alto rendimento, eles vão trabalhar com prevenção e tratamento de lesão, otimização metabólica, e podem ser orais, sublinguais, injetáveis, intramusculares, subcutâneos, endovenosos, ok? Então, inalatórios, diversos tipos. Toda vez que a gente fala em suplementação ortomolecular, a gente está falando em molécula correta. Esses protocolos são individuais, eles são customizados. O que serve para mim não serve para o Alfredo que está aqui, não serve para a Maria que está ali. Então, são protocolos, são necessidades diferentes que vão ser avaliadas pelo profissional que está te assistindo através de uma anamnese criteriosa, de um retrato bioquímico que vai ser traçado a respeito do teu quadro, ok? Os protocolos normalmente são exclusivos. Eu não faço o mesmo protocolo para diversas pessoas. Eu posso utilizar um protocolo como base terapêutica, mas eu vou fazer a definição, a individualização daquele protocolo baseado na minha experiência, na minha quilometragem. Por isso você tem que começar a conhecer essas abordagens e a partir daí começar a utilizá-las para definir a melhor conduta para cada pessoa. Endovenosos, né? Vamos falar a respeito dos protocolos endovenosos, que é bem bacana. Início de ação, imediato. Independe das condições do trato digestório. Isso é extremamente importante. O trato digestório é o maior órgão do corpo, tá? Ele vai ter algumas condições específicas que vão modificar o padrão de resposta. Tipo, 95% ou mais da população tem disbiose intestinal. É importante que nós tenhamos a ciência de que a nossa sociedade está doente. Esse adoecimento ele está relacionado com um dos pilares, que é a questão da alimentação. Nós somos bombardeados, está aí a polêmica do óleo de coco, das gorduras saturadas que está vindo à tona, está aí a Sociedade Brasileira de Cardiologia falando a respeito que a Becel é a melhor parceira deles. Gente, margarina, falta um componente para ela ser plástico, tá? Então é extremamente importante que a gente tenha a ciência de que algumas coisas são fundamentais para a gente começar a abordar, tá? Eu não dependo do trato digestório para fazer a absorção de protocolos endovenosos. Então ele é imediato. No meu ponto de vista, é a melhor opção. Desvantagens dos protocolos endovenosos. Questão do custo. Olha, o custo, a meu ver, é uma coisa totalmente discutível. Existe um outro critério a ser avaliado chamado toxicidade. Por que eu coloquei esse item aqui? Ora, as coisas que a gente está sugerindo para vocês são vitaminas, minerais e aminoácidos. Essas substâncias vão produzir toxicidade? Na verdade, não. O que pode ocorrer aí é o seguinte: existem em todos os protocolos injetáveis pequenas concentrações de pirógenos, substâncias que podem produzir reação no organismo.
Se você pega uma concentração muito grande de substâncias e coloca junta num soro só, tá? Num veículo, num diluente só, você tem um risco aumentado de pirogenia, produzir mal-estar no seu paciente. Normalmente, quando a gente fala a respeito de uma situação como essa, com um colega que refere que teve um processo como esse, está relacionado com esse detalhe. Então, é extremamente importante isso aí. Tá? Cuidado, tenha atenção com esse perigo. Falamos a respeito de atletas, falamos a respeito de alto rendimento, falamos a respeito de fornalha. Lembra que eu usei esse termo? Pois é. Todo mundo conhece essa imagem aqui. Isso é um fogão de lenha. Tá? Fogão de lenha, uma noite como essa, fria, uma delícia ficar perto. Só que quando começa a voar fagulha, a coisa fica um pouquinho complicada. Geração de energia de alta intensidade vai gerar lixo metabólico, vai gerar fagulha. É o chamado estresse oxidativo, a produção de radicais livres. É extremamente importante que a gente observe esse fato. Então, você vai ter que trabalhar com um protocolo de antioxidação. Você vai estimular o organismo a produzir uma resposta de otimização do sistema redox. A gente vai falar a respeito disso aqui um pouco mais à frente. Tá? Primeiro protocolo que a gente vai começar com vocês, a primeira substância que a gente vai indicar para vocês para utilização em protocolos de antioxidação é o chamado ácido alfa-lipóico. Ele é extraordinário. O ácido alfa-lipóico é uma substância anfifílica, ou seja, ele vai agir tanto em substâncias hidro quanto lipossolúveis. Né? Ele é universal e tem um foco direto em metabolismo. Ponto. Então não tem muito mimimi nessa situação. Ele vai atuar a nível mitocondrial, otimizando o ciclo do ácido cítrico. Você vai ter uma otimização na produção energética. Ele também é um otimizador das funções da vitamina E, da vitamina C, da glutationa e da coenzima Q10. Então isso é extremamente importante. A vitamina E e a glutationa são duas substâncias antioxidantes potentes e que vão atuar otimizando a remoção daquelas substâncias, dos radicais livres que eu falei para vocês. O radical livre, ele tem um elétron não pareado na sua periferia. Então, quando ele rouba um elétron do tecido, ele envelhece aquele tecido. A gente precisa neutralizar esse radical livre antes que ele atinja o tecido e provoque o seu efeito envelhecedor, que provoque o seu efeito de lesão tissular. É onde essas substâncias vão atuar. Porém, quando elas fazem essa função, quando elas atuam reduzindo os radicais livres, elas ficam inutilizadas. A vitamina C, ela é um poderoso agente que vai recolocar essas substâncias dentro da cascata de ação, tá? Para que elas possam reduzir novamente radicais livres e atuar otimizando a função do corpo. O ALA é um poderoso modulador inflamatório. A gente vai ter uma modulação inflamatória importante, a gente vai melhorar a condição do óxido nítrico, vai gerenciar o NF-kappa-beta, vai gerenciar estresse oxidativo. Então, vamos trabalhar mitocôndria em particular, já falei antes, né? E se eu falo em mitocôndria, eu estou falando em cérebro, em sistema cardiovascular, em fígado, pâncreas, rins, olhos. Peraí, olho? O que olho tem a ver com estresse oxidativo? Os oftalmos vão concordar comigo. Existe uma patologia que hoje é bastante frequente, chamada catarata. A catarata é um fenômeno de glicação, uma associação entre glicose, a dieta ocidentalizada, eu falei a respeito dela inicialmente, ela tem grandes concentrações de hidrato de carbono. Os carboidratos, eles vão produzir no seu processo digestivo picos glicêmicos. Essa liberação de altas quantidades, altas concentrações de glicose, no calor do corpo, é o suficiente para você gerar um processo de caramelização. O mesmo caramelo que a sua mãe fazia ali, quando ela produzia aquela calda para fazer pudim, pois é um processo bem semelhante que você vai produzir dentro do corpo. E uma das substâncias mais sensíveis a esse processo de glicação, esse processo de caramelização, chama-se cristalino, que é uma membrana que a gente tem no olho. E ela vai começar a embaçar. Esse embaçamento é exatamente
a geração do adoecimento chamado catarata. Tá? Vocês devem estar observando, devem lembrar de alguém aí que você conhece que teve esse processo. E, pasme, por conta dessa questão alimentar, ele está sendo cada vez mais precoce, está ocorrendo cada vez mais cedo. Antigamente, catarata era uma doença de velha, uma doença de pacientes idosos. Tá? Hoje você tem pessoas bem mais jovens apresentando catarata. Pele. Pô, mas pele vai ter ação do NF-κ-beta, vai gerar estresse oxidativo? Vai. A glicose, ela vai colar na fibra de colágeno e vai estragar essa fibra de colágeno. Ela perde elasticidade, ela perde o viço, gerando uma pele envelhecida, gerando uma pele enrugada. Então, é um outro processo de envelhecimento, inclusive cutâneo. Piora muito processos cicatriciais, a ausência ou a deficiência de ácido alfa-lipóico no corpo. Então, se você tem um paciente que apresenta um quadro de cicatriz hipertrófica ou mesmo de queloides, você precisa fazer suplementação de ácido alfa-lipóico para ele. Vai melhorar muito o padrão de resposta dele. Tá? Pacientes diabéticos têm uma resposta muito interessante de controle dos níveis glicêmicos. Tá? E um termo que no Brasil é um pouquinho controverso, que é o chamado anti-aging. Anti-aging é o gerenciamento da passagem do tempo. Tá? Dá para falar que isso aqui é anti-envelhecimento? De jeito nenhum. O tempo é inexorável. Tá? Não dá para parar. Porém, você pode gerenciar a passagem do tempo. Você pode passar por ele de maneira natural, de maneira tranquila, tá? Sem apresentar evoluções extraordinárias. Extremamente importante que você observe a associação de ácido alfa-lipóico com hipoglicemiantes orais, principalmente sulfonilureias, pode gerar hipoglicemia. Outro antioxidante poderoso, a gente começou a falar a respeito dele há pouco, a vitamina C, o ácido ascórbico a 20%. Ele vai participar da reciclagem que a gente conversou, tratando ali de colocar a glutationa e a vitamina E em condições de manter as ações delas, as funções delas, de reduzir radicais livres, impedir que eles sejam danosos aos tecidos. Também é fundamental no processo de síntese proteica. Então, ela vai participar muito bem desse processo. Anticoncepcionais orais e corticosteroides diminuem os níveis circulantes de vitamina C no organismo. Ácido acetilsalicílico, barbitúricos e tetraciclina também aumentam muito a excreção urinária dessa substância. É incompatível a utilização de vitamina C e bicarbonatos no mesmo frasco. Ela degrada-se na presença do zinco e do cobre e ela inativa a vitamina B12 e o potássio. Não podem ser feitos juntos, não podem ser misturados. Outro antioxidante extremamente interessante que a gente vai comentar é o metilsulfonilmetano. Tá? É um doador de enxofre orgânico. Vai participar de diversos mecanismos dentro do corpo. Saúde capilar, saúde da pele, modulação inflamatória, extraordinária na modulação inflamatória, na redução de danos celulares, no trabalho da reparação pós-atividade física e principalmente no gerenciamento da dor. Algumas modalidades são verdadeiros laboratórios vivos. O ciclismo é um deles. Toda atividade que precisa de esforço intenso, olha o rosto desse ciclista aqui, a intensidade do esforço que ele está fazendo, ou o esporte de contato, a gente tem aqui a figura do Tom Brady, futebol americano, futebol mesmo, tá? Você vai ter aí trauma, você vai ter dor pós-atividade. O MSM é extraordinário nesse tipo de abordagem. Tá? Quando a gente fala em performance, em reconstrução, ou mesmo de construção de tecidos, a gente precisa falar a respeito de aminoácidos. Bom, 3 aminoácidos vêm à cabeça de imediato nessa situação. A leucina, a isoleucina e a valina. É o chamado BCAA, tá? Os aminoácidos de cadeia ramificada, que são utilizados largamente hoje. Você lembrou agora do seu potinho de BCAA que você comprou na loja de suplemento. Legal. Ele tem um número ali no rótulo. 1011, 811, 611, enfim. Esse número se refere à concentração de cada aminoácido. A leucina é o anabólico, é o
anticatabólico, dependendo do estímulo que ela vai receber. Tá? Porém, é ela que faz o gerenciamento da resposta de produção da síntese proteica. Então, é importantíssimo que você tenha uma concentração maior de leucina dentro dessa suplementação. A isoleucina e a valina são transportadores da leucina. Tá? Então, você já começa a pensar aí que uma solução 4 em 1 não seja muito interessante para quem está fazendo uma atividade de alta intensidade ou para quem está tentando recuperar-se de um procedimento cirúrgico, por exemplo. Tá? Arginina, um aminoácido condicionalmente essencial. Valina, isoleucina e leucina, elas são aminoácidos que o corpo não consegue produzir, são essenciais, ela só recebe através da alimentação. A arginina, ela é condicionalmente essencial, ou seja, o corpo produz. Porém, em situações onde ele precisa de altas concentrações, ele necessita de uma suplementação através da alimentação. Ela consegue melhorar muitíssimo performance, consegue melhorar a recuperação muscular, memória, força e resistência física, diminui gordura corporal. Porém, precisa ter cuidado com ela em relação a aumento da síntese de envelope proteico viral. Ou seja, lembram da anamnese que eu conversei com vocês no início? Precisa fazer uma anamnese criteriosa do seu paciente, ver as necessidades que ele tem. Isso também vale para patologias que ele já apresentou. Quem tem quadros de herpes pode ter recrudescimento, reaparecimento da doença, tanto simples quanto zoster, tá? Então, cuidado com isso aí. Infecções virais podem reaparecer na utilização de arginina. Tá? Derribose. A derribose é um açúcar. Né? Pô, Augusto, mas você falou a respeito de açúcar ainda agora de maneira não muito simpática. Realmente eu não gosto de açúcar refinado. Tá? A recomendação de ingestão de açúcar do estudo do Centro de Obesidade do Reino Unido é 0. Açúcar refinado, ingesta segura, ingesta interessante, é 0. Tá? Então, a derribose é um açúcar de baixo índice glicêmico e baixo índice insulinêmico. O que quer dizer isso aí? Ela não faz pico de glicemia, nem aumenta a tua insulina em resposta. E a função dela, na verdade, é aumentar a produção de ATP, de adenosina trifosfato, que é uma substância que vai facilitar o funcionamento celular como um todo. Performance e reconstrução, magnésio. Tá? O magnésio é o mineral mestre do corpo. Gente, a vida no planeta Terra só existe por causa da presença do magnésio. Ele é o centro da molécula de clorofila. Ou seja, todo o trabalho aeróbico que é feito no planeta deve-se à presença, à existência do magnésio. O magnésio simplesmente gerencia 325 reações bioquímicas dentro do corpo, de maneira direta. Também participa de outras reações de maneira indireta. E o mais importante aqui dentro do que a gente conversou, ele vai fazer a estabilização na despolarização de membranas. Quando a gente fala em despolarização de membranas, a gente lembra da fisiologia da lei do tudo ou nada, ou seja, quando uma célula muscular cardíaca despolariza, quando ela faz a contração e o seu relaxamento, tá? Se esse trabalho é feito de maneira desordenada, você tem um trabalho cardíaco ineficiente, uma arritmia cardíaca. Por isso, eu falei para vocês no começo lá que a morte da Alina e de outros atletas que tiveram problemas cardiológicos esteja relacionado à deficiência magnesiana. Tá? Todas as reações de geração de energia passam pela batuta do magnésio. Selênio. Selênio é um mineral cofator. Ele vai participar das chamadas selenoproteínas, que são antioxidantes poderosos. Todo o metabolismo do iodo na glândula tireoide é gerenciado pela presença do selênio. Por isso, inclusive, é importante que se tenha muito cuidado na suplementação de iodo inorgânico para pacientes que tenham aí qualquer indício de uma tireoidite autoimune. Para fazer essa suplementação, tem obrigatoriamente que fazer uma suplementação com selênio. Lembrando, selênio é um oligoelemento. Então, não fazer suplementação de grandes quantidades. Tá? O limite aí para a gente de segurança fica em torno de 200 microgramas dia. Ele é essencial na função do sistema imunológico. Essencial.
A deficiência de selênio gera a chamada síndrome de Cushing. Tá? A síndrome de Cushing é uma miocardiopatia que foi observada no sudoeste e no nordeste da China. Ela ocorria por deficiência de selênio, então você tinha problemas tanto na contração quanto no relaxamento do miocárdio dessas pessoas. E também apresentava algumas alterações a nível osteoarticular, dor, artralgia importante. Tá? O excesso de selênio, a chamada selenose, vai apresentar uma sintomatologia que é muito semelhante a um hipotireoidismo. Fadiga crônica, alopecia, queda de cabelo, tá? Fraqueza de unhas. Então, dá para confundir um pouquinho o quadro. Toma cuidado em relação a isso aí. Tá? Altas doses de selênio podem gerar selenose. Zinco. Zinco é essencial. Ele regula em torno de 300 enzimas dentro do corpo. O sistema autoimune responde diretamente a ele. Ele atua aumentando a concentração de linfócitos T. Vai ser fundamental nos mecanismos de antioxidação, na diminuição das doenças crônico-degenerativas e até mesmo do câncer. Então é extremamente importante que a gente observe uma suplementação adequada de zinco aos nossos pacientes, por conta dessa alteração. Participa de gênese ou ainda a suplementação adequada de zinco diminui a gravidade ou a incidência de doenças cardiovasculares. A regulação endócrina passa pela batuta dele, ele melhora muito a sensibilidade à insulina. Voltamos para aquela mesma situação da doença da sociedade. Nossa sociedade está doente pela ingesta de grandes quantidades de carboidratos refinados, gerando picos glicêmicos e picos insulinêmicos. E com isso, fazendo uma geração de uma resistência insulínica elevada. Fator de adoecimento. Vai gerar inúmeras complicações. Tá? A melhora da sensibilidade à insulina também vai permitir facilitar o controle do peso. Tá? Sistema nervoso central. Sinapse, a comunicação entre os neurônios, otimizando memória, aprendizado, gerenciando quadros de Alzheimer, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. É importantíssimo que se observe aí uma suplementação adequada com zinco. Dificuldades em sono e vigília, suplementação de zinco participa muito bem disso aí. Ele vai atuar otimizando a síntese da dopamina, facilitando prazer, facilitando bem-estar. E da serotonina, relação interpessoal. Então ele é fundamental para gerenciar quadros de depressão. Voltamos para aquela palavra que é complicada aqui no Brasil, que é o gerenciamento da passagem do tempo. Tá? Pele, cabelos, acne, a degradação ocular também passa pela deficiência de zinco. Saúde masculina, zinco é fundamental. Tá? Aumento da espermatogênese, melhora da motilidade de espermatozoides, diminuição da gravidade da incidência de CA de próstata, aumento da produção de testosterona, melhora do libido e melhora da fertilidade masculina. Na saúde feminina, ele vai participar de geração de óvulos saudáveis, melhora da fertilidade, da libido feminina, da produção de estrogênio e progesterona, da melhora da densidade óssea e da diminuição do índice de aparecimento de câncer de mama e da agressividade de tumores mamários. Também participa de processos de anabolismo, melhorando reparação e reprodução de células danificadas. Então, aquele mecanismo que a gente conversou anteriormente ali, microlesões a nível muscular, zinco é fundamental para essa reparação, tem que ter. Citrulina. Citrulina é uma substância que dentro do corpo vai se converter em arginina. Então você consegue uma otimização de desempenho, melhora da produção de óxido nítrico, melhora no aporte do oxigênio, tá? Melhora a captação e utilização da glicose, melhorando potência e crescimento muscular. É um aminoácido intermediário no ciclo da ureia. Então você vai conseguir diminuir aí a fadiga e melhorar a poupança de glicogênio, otimizando a possibilidade de um sprint final. Então, interessante
a suplementação com citrulina, bem interessante. Além de melhorar muito o pump vascular, você melhora muito a aparência de vascularização que os fisiculturistas tanto valorizam. Onitina, aumento da liberação do hormônio do crescimento, né? Então, vai facilitar a preservação dos mecanismos de bem-estar, vai melhorar o metabolismo como um todo e vai diminuir o acúmulo de gordura. Então, ele otimiza a massa magra e diminui massa gorda. Ele é sinérgico com a arginina, aumenta a força e diminui a fadiga. Aumenta muito a energia em sprints, curta duração, e em atividade contra-resistida. Força, isometria, peso. Tá? L-carnitina vai aumentar a liberação do hormônio do crescimento, melhora o metabolismo, diminui a proporção de gordura, pode desencadear surto de herpes, principalmente na associação com a arginina. E há relato de episódios psicóticos, principalmente em pacientes disbióticos, onde você vai ter a geração da monoamina trimetilamina. Então é extremamente importante você observar a condição da flora intestinal do seu paciente para fazer suplementação oral de L-carnitina. Tá? Observe isso aí com muito cuidado. Ele pode aumentar os processos de oxidação e inflamação, principalmente em pacientes diabéticos. É um dos maiores mecanismos de adoecimento do diabético, essa questão da oxidação e inflamação. O diabético é cronicamente inflamado. Por isso ele tem aumento do adoecimento ocular, por isso ele tem aumento de adoecimento cardiovascular, sistema renal, aqueles ferimentos que não fecham. Então, é fundamental que a gente foque nos pacientes diabéticos numa otimização do processo de inflamação e de oxidação. A suplementação dele pode ocasionar diarreia, dor de estômago e cólicas. Novamente, ali naquela situação de desbiose intestinal importante. Então, ele vai aumentar a síntese mitocondrial, tá? Da utilização dos ácidos graxos dentro da mitocôndria, preservando o glicogênio, diminuindo a fadiga, aumentando a sensibilidade à insulina. Um efeito fantástico que a L-carnitina tem, ela aumenta o número de receptores de testosterona. Isso é fundamental. Quando a gente vai trabalhar força, potência, além de preocupar-se com o aumento da produção de testosterona em si, você precisa se preocupar com a questão dos receptores. Tá? Isso é extremamente importante, porque se você tem 100 cães, tá? E tem 80 casas de cachorro, 20 deles vão ficar fora. E aí vai começar a ter briga por causa do lugar para dormir. Então isso é extremamente importante. Você melhorando o número de receptores de testosterona, você consegue otimizar o trabalho de anabolismo. Você consegue otimizar a geração de força, de potência, a síntese muscular. Ela melhora muito os níveis de osteocalcina. Então, extremamente importante. Aquilo que a gente tinha falado. Suplementação oral em presença de disbiose gera N-óxido de trimetilamina, tá? Relacionado também a aumento de aterosclerose e alterações mentais. Complexo B. Em injetáveis, você não pode fazer B1 endovenosa. Tá? Ela provoca um fenômeno semelhante a uma reação alérgica severa. Então, toda vez que você vai trabalhar com complexo B, pelo menos endovenoso, lembre-se, ele não pode ser acompanhado de B1. Tá? B2, B3, B6, fundamentais na geração de energia, na otimização da função mitocondrial, na melhora do metabolismo hormonal, do metabolismo de ácidos graxos, de carboidratos, de aminoácidos. Esse conceito de nutriação é uma coisa extraordinária. Não dá para separar atividade, alta performance, de uma nutrição adequada. Seja ela por boca, seja ela venosa, seja ela através de suplementação. Sou eu que desenho meu futuro com as minhas ações. Então é extremamente importante que você comece a construir mecanismos, a construir algumas abordagens que possam te permitir uma otimização de resposta. Você gostou dos conceitos que eu te apresentei? Você gostou das ideias que eu te apresentei? Você quer aprender a trabalhar com isso aí de maneira profunda, de maneira diferenciada? Ok. Pô, mas onde é que eu vou ver isso aí, cara?
nós temos aqui pelo Instituto Augusto Ferreira um curso extremamente interessante que é dividido em 5 módulos e que vai te capacitar, te habilitar a trabalhar com esse tipo de abordagem de maneira muito diferenciada. Tá? Aqui nós temos o primeiro curso, que é o módulo de suplementação para a otimização da saúde, onde você vai aprender como é que funciona esse mecanismo dentro da célula, o que acontece nessa geração de energia, para que a partir daí você possa aprender a trabalhar adequadamente com os suplementos. Tem gente que faz suplementação utilizando a tabela periódica. Gente, isso é irracional. Primeiro, poucas pessoas conseguem manter o custo de uma coisa como essa. Segundo, a utilização de doses excessivas com certeza vai gerar algum colateral, tá? Alguma diminuição, inclusive, da absorção de alguma outra substância com a qual ela exerça algum tipo de competição. Então é muito mais interessante a gente saber o que a gente está querendo e abordar especificamente aquela necessidade para que a gente consiga uma resposta diferenciada. É isso que a gente vai mostrar para vocês nesse curso de suplementação para a otimização de saúde e da beleza. Não esqueça que a gente começou mostrando, inclusive, a ação em relação à pele. Tá? O segundo módulo é um módulo de emagrecimento programado, bastante interessante também. Tá? O terceiro, bases fisiológicas da hipertrofia muscular e uso racional de esteroides anabolizantes. Eu acho vergonhoso que a gente tenha hoje a responsabilidade da utilização de substâncias extremamente poderosas, como esteroides, delegada a bombados de academia, delegada a pessoas que não têm a menor formação para raciocinar do ponto de vista fisiológico de como e por que utilizar determinadas substâncias. Elas são extremamente poderosas, extremamente importantes. Você saber utilizá-las num pós-operatório, num queimado, num infartado, é um grande diferencial de qualidade de vida dos pacientes de vocês. Né? Então, são drogas que estão proscritas em relação a esportes de alta performance, mas que é extremamente importante que o médico saiba utilizá-las. Tá? O quarto módulo é estética facial, corporal e utilização de fatores de crescimento autólogo na reparação tecidual, na reparação tissular. Você vai aprender a trabalhar com lesões músculo-tendinho-articulares de maneira extraordinária, totalmente diferente de muitas coisas que você já viu antes. Tá? O quinto módulo, que é o módulo de hipertrofia muscular avançada, que é focado ao pessoal que quer trabalhar com um segmento específico, que é o segmento de musculação, o mundo da musculação, o mundo de construção de atletas de apresentação. Então, a gente foca nesse módulo, especificamente, esse tipo de abordagem é um divisor de águas, é extremamente interessante. Tá? A ideia, quando a gente montou esse curso, quando a gente montou essa visão, foi alcançar um foco, um nicho que, a meu ver, no Brasil hoje, está sem uma representatividade. Então, nós buscamos esta situação, nós montamos esse curso para isso aí, e a gente está oferecendo essa abordagem para vocês de maneira bem diferenciada.